Saudações aos skaters de Portugal. Cumpridos quase 10 meses desde o meu último comunicado, entendi por útil para satisfazer as curiosidades legítimas da nossa comunidade na busca de informação do que é que se passa dentro da FP Kite, o que é que se passa com as competições da FP Kite, o que é que se passa com a tutela do kite em Portugal, quais são as atividades que a FP Kite tem tido. Penso que é a altura de prestar alguns esclarecimentos e se calhar com mais pormenor, porque muitas vezes a falta de informação conduz a que os casos se tornem cada vez mais complexos e a complexidade permite algum oportunismo menos legítimo sobre estes processos de utilidade pública desportiva da FP Kite e, sobretudo, desta suposta tutela que existe sobre o kitesurf, parte da água dos nossos desportos, não é? Ora, kite sports, volto a relembrar, é o conjunto do nosso desporto, é o conjunto das modalidades de kite, de terra, de água e de neve. Ao total, só no kitesurf, parte da água do nosso desporto, são 23 disciplinas. Convém não esquecermos isso, da identidade e da cultura específica do nosso desporto. Este desporto tem uma componente turística, tem uma componente muito séria de segurança e se nós negligenciarmos estas duas vertentes do nosso desporto, sobretudo a da segurança específica do nosso desporto, conduz diretamente aos acidentes, aos prejuízos, aos danos e até a falecimentos, como temos vindo a ver os números a aumentar exponencialmente por toda a Europa. Bom, mas vamos falar então agora sobre as competições da FP Kite. Comecemos por aqui. As competições da FP Kite estão desde há 2 anos a ser autenticamente boicotadas. Muitos dirão boicotadas, pois, mas é verdade. Existe um processo fraudulento de tutela sobre o nosso desporto. Atenção, é fraudulento, não tenham dúvidas, podemos-lo provar. E com a conivência de alguns elementos em posições estratégicas, vai-se fazendo perdurar e não se corrige a verdade desportiva acerca do kitesurf. Bom, porquê que a FP Kite não tem tido competições? Porquê que não tem feito os campeonatos nacionais? Então, vamos lá ver. É preciso irmos aqui a uma conversa um pouco mais técnica e um pouco mais política. Então, o objeto social das associações, federações são associações de direito privado, federações com o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva são as federações desportivas, ou o conceito de federação desportiva. Uma associação com denominação de Federação Portuguesa de Kite, como nós temos desde 2009, será uma associação de cariz nacional que, no nosso caso, criou, definiu e anunciou, mediante escritura pública, ao Estado português, permitindo assim às entidades públicas, à administração pública, referir ao kitesurf, porque esta associação de direito privado o definiu. Bom, o que é que se passou? A determinada altura, 2 elementos que de assalto tomaram a direção da FP Kite. Digo de assalto porque o processo não foi como devia ter sido, e foram, em nome do kite português, fazer uma escritura que falsificou os dados de criação da FP Kite. Ora, esta falsificação
é nevrálgica em todos os processos de tutela acerca do nosso desporto em Portugal. Porquê? Porque se diz que nessas escrituras que são possíveis de ser consultadas no Portal da Justiça, são públicas e podem ser contrastadas com o original e com o Diário da República de Constituição e Criação da APKite antiga, da Associação Portuguesa de Kite em 2003, vai-se compreender que pretendiam simular que o nosso desporto era modalidade afim de outro desporto, neste caso da vela. Ora, vamos lá ver, tínhamos sido criados em 1993, o mesmo ano em que a Federação Portuguesa de Vela requereu o seu Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que a APK tinha sido criada sob jurisdição da Federação Portuguesa de Vela, porque a lei refere que as associações que estão associadas a uma federação desportiva representam uma modalidade afim dessa federação desportiva e que vínhamos, portanto, representar coisa qualquer destas, representar as múltiplas formas de kite da vela e tal. Misturar o desporto com vela, para vocês compreenderem de uma forma sucinta, que isto é mais técnico, queriam fazer parecer, com esta falsificação, que o desporto era uma modalidade afim da vela. Ora, usando esta escritura, a Federação Portuguesa de Vela recebeu-a e associou, depois de alterarem o nome fraudulentamente também para a Associação Portuguesa de Kitesurf, neste caso, disseram que era a associação de classe da Federação de Vela. Ora, os estatutos falsificados na sua criação e na sua natureza foram aceitos pela direção e pela direção técnica da Federação Portuguesa de Vela. Ora, que sabiam perfeitamente que os estatutos da associação que queriam fazer a associação de classe não foi criada sob jurisdição da Federação Portuguesa de Vela, nem em 1993. Não há lapsos aqui, não há lapsos. Aqui há intenção e dolo para nos prejudicar, para nos roubar a nossa representatividade democrática. Ou seja, com esta estratégia, com esta falácia, com esta falsificação, conduzíamos o nosso desporto a ser coberto ou possível de aplicar as leis de desporto federado ao kitesurf. O que é que isso significa, aplicar as leis de desporto federado ao kitesurf? Bom, o kitesurf passaria a ficar, as competições da FP Kite passariam a ficar abrangidas por leis que agora não vamos aqui esticar e definir mais, mas por leis que dizem que, portanto, nós não podemos fazer campeonatos nacionais sem autorização da respectiva federação desse desporto. Ora, respectiva, pergunto aos kitesurfistas, respectiva não existe, porque se existisse éramos nós, e nós estamos à espera da utilidade pública e da utilidade pública desportiva. Eu diria que desde o trabalho do presidente, do Duarte Coelho, desde pelo menos 2008 ou 2009, não é? Alguma coisa não vai estando bem, já eu tinha dito da última vez. Bom, então, com esta manobra, nós deixávamos de poder fazer campeonatos nacionais que sempre fizemos. E agora, perguntam vocês, mas porquê é que não podemos fazer? E porquê é que podemos fazer caso não estejamos cobertos por esta fraude? Bom, todas as associações de cariz nacional, quando começam um desporto, começam ao abrigo do Código Civil. É só isto. Conclusão, esta associação de cariz nacional que definiu o desporto e o anunciou e o criou, tem o direito de fazer os campeonatos nacionais do seu próprio desporto, para o tornar maduro, para o desenvolver a comunidade desportiva, os atletas, etc, etc, etc. Bom, se não tem utilidade pública e não tem, sobretudo, a utilidade pública desportiva, esses campeonatos nacionais não podem ser reconhecidos pelo Estado português. Ainda não podem ser reconhecidos pelo IPDJ. Mas também o IPDJ não tem autoridade sobre o desporto. Porquê? Porque ele ainda não é um desporto federado. Portanto, vamos lá ver. A Federação Portuguesa de Kite tem direito a fazer os seus campeonatos nacionais de kitesurf. São únicos, são seus. São desta comunidade que trabalha, não é?
é nosso, foi feito por nós o desporto, não é? Portanto, agora, vejam lá, façam lá este raciocínio se vos faz sentido ou não que nós, kitesurfistas, estamos todos a perder. Então vamos lá ver. Então, o único órgão independente que nos garante representatividade democrática era extinto graças a uma fraude e uma falsificação, subvertíamos as leis e punhamos a nossa comunidade toda a mando prepotente de uma comunidade alheia ao nosso desporto. Esta é a verdade. Não andemos aqui às voltas, toca-nos a todos. Fazemos todos parte do mesmo grupo. Os kitesurfistas, dentro da Federação Portuguesa de Kite, têm direito a reclamar, têm direito a dizer, a propor soluções novas, têm direito a representatividade democrática e, perante uma votação, se essa decisão for aprovada, a ser implementada pela direção que esteja na altura na Federação. Ora, numa federação de outro desporto, andamos ao mando. É como se fôssemos animais. Portanto, éramos propriedade de outras pessoas que nos exploravam. E ainda nos davam uns docezinhos e uns gelados para nós andarmos contentes. Bom, isso não pode acontecer, nem sequer é legal. Não sei se estão a ver. Bom, então eu acho que já perceberam porque é que a Federação Portuguesa de Kite tem tido tanta resistência a fazer os seus campeonatos nacionais. Quando fomos pedir as licenças à Autoridade Marítima Nacional, a Autoridade Marítima Nacional recebeu um ofício que foi enviado à Secretaria de Estado da Defesa, isto, muitos mecanismos que foram despoletados, legais, e esse ofício que vinha da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto dizia que, portanto, atualmente o desporto se estava tutelado pela Federação Portuguesa de Vela. Bom, até parecia bem, não é? Tirando aquela parte em que a Federação Portuguesa de Kite já tinha denunciado formalmente e apresentado todas as provas a um elemento do governo, com poderes, acerca da fraude e de todos os conluios e de todas estas situações que se passam, que, com grande vergonha para o nosso Estado e para as pessoas que estão na administração pública, se vão fazendo perdurar. Portanto, vamos lá ver. Quais são os argumentos que nós temos estado a ouvir que a Federação Portuguesa de Vela é que tutela o kite? Vamos lá ver. Há elementos que trabalham, funcionários que trabalham na Secretaria da Juventude e Desporto, na Presidência do Conselho de Ministros, na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, no IPDJ. Vamos lá, os argumentos que nós ouvimos é que o kite está na vela porque está. Portanto, vamos lá ver. O kite está na vela porque está, porque o kite é uma forma de vela e a vela inclui o kite e o kite, portanto, é uma modalidade da vela. Portanto, vocês têm que estar no kite, vocês têm que estar na vela. Bom, isto é uma vergonha. E não imaginam a movimentação que existe em torno do kitesurf. É só kitesurf, é só um desporto e ninguém faz a pergunta, então, mas porquê tanta energia à volta disto? Porquê é que se faz tanta movimentação de influências e se leva pessoas a fazer tanta coisa errada? Bom, afinal não é assim só kitesurf, é muito mais que isso e querem usar o kitesurf em coisas e atividades desportivas que se calhar não estarão a ser motivadas pelos melhores motivos. Nós, pelo nosso lado, a única coisa que queremos, não nos rala muito isso, é que a FP Kite obtenha a sua utilidade pública, que é mais do que merecida. Não deve haver, duvido que haja muitos, ou se não for o nosso, o processo mais bem fundamentado para a obtenção da declaração de utilidade pública em Portugal. Os dossiês são massivos. Os ofícios incontáveis, as páginas e as horas de trabalho dispensadas à utilidade pública da FP Kite e a forma como ela tem sido atrasada eu diria que é muito grave. Eu diria que é mesmo muito grave. E pode ser que se venha a esclarecer em que fases e em que ofícios é que nós recebemos que se prova, portanto, esse atraso ser intencional. Pode ser que isso venha a acontecer. Da nossa parte, pelo menos, está bem caracterizado e temos os pontos bem conhecidos.
Portanto, o travão administrativo que esta utilidade pública da FP Kite faz à atribuição do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, requerido também e em espera, é muito útil para não dar a utilidade pública desportiva à FP Kite, a tal Associação de Cariz Nacional, com 16 anos de atividades em Portugal, que criou, desenvolveu e fez tudo o que nós sabemos acerca do kitesurf em Portugal. Um trabalho da nossa comunidade. Eu já vos tinha dito isto da última vez, tem que ser defendida. A FPK tem que ser defendida por todos nós. Cabe-nos a todos nós defendê-la. Como praticantes deste desporto, atletas, instrutores, simples praticantes, a todos nos calha esta responsabilidade de defender o nosso desporto. Porque senão, muitos de vocês nem sonham com as consequências que isso pode vir a ter daqui a 4 ou 5 anos. Posso-vos dizer que, com o conhecimento que tenho e as pessoas mais próximas que me vão aconselhando, não temos dúvidas nenhumas do desastre que isso representa. Bom, aliás, já se vê, não é? Nestes últimos anos já se vê, desde 2013, 2014, o que é que aconteceu. Nós, falta de vontade de fazer campeonatos e competições, não temos. Este ano foram cancelados 4 competições foram canceladas. Portanto, vamos lá, o ano passado igual, não é? Portanto, o nosso tempo é gasto mais a trabalhar, a lutar contra estas ondas irregulares, do que propriamente a fazer o trabalho positivo que a Federação quer fazer aos seus atletas e aos seus praticantes. Portanto, vamos lá sistematizar aqui, nesta primeira intervenção que eu tenho, que eu em breve vou ter outra. Vamos lá ver. A Federação Portuguesa de Vela realizou agora uma competição que se diz de kiteboard, dizem eles. Bom, se vocês forem à Diário da República, pois o nome kiteboard, kitesurf, kite, seja o que for, foi criado e registado pela FP Kite. Uma associação de cariz nacional que, pelo seu objeto social, delimita, vincula e define as atividades de kitesurf a nível nacional. Ou seja, o que é que isto representa? Em Portugal, não se pode dar autorizações, referir kitesurf pela administração pública sem nos consultarem em parecer. Esta é a verdade. Com ou sem o PD é indiferente. O objeto social é o que define o nosso desporto. Nós não podemos dizer que o kiteboard está na Federação de Vela, porque a Federação de Vela diz exclusivamente respeito ao objeto social de vela. E o kite está definido pela FP Kite desde 2003. O tal facto inalienável que eu vos falava no último comunicado que vos disse. Ou seja, porquê é que não se corrige isto no IPDJ? Olha, essa pergunta é que vocês podem fazer e eu vou esclarecer muito em breve, com mais rigor. Porquê é que isto não se corrige pelas entidades, não é? Se é ilegal, não é? Se é ilegal, porque é que não se corrige rapidamente? Pois, aí é que está, e por isso é que nós apresentámos algumas queixas de crime. Pronto, e isto ainda vai continuar e as nossas campanhas, infelizmente, têm que se adensar, e mesmo este comunicado que já vos estou a fazer já vem neste sentido e vou-vos trazer muito mais informação porque é a altura. Bom, então, para resumir, então, esta competição da Federação Portuguesa de Vela, ilegal, não podia ter sido feita, foi feita com base nesta tal tutela que é fraudulenta, porque, vamos lá ver, ninguém nos mostra em que data e com qual despacho e qual o processo que confere a tutela do kite à Federação Portuguesa de Vela. Ou seja, vamos lá ver, porque é que ninguém mostra esse processo? Porque o processo não existe. Vamos lá ver. Diz que o kite é vela porque existem elementos dentro do IPDJ em lugares estratégicos que dizem que o kite é vela. Pronto. E então, por causa disso, empiricamente, continuávamos, não é? Está na altura de responsabilizarmos essas pessoas pelo que têm feito. É isto que tem que ser feito. Porque não foi corrigido até agora, demos anos nisto, portanto agora é a altura de responsabilizar as pessoas. Então a tal escritura, como eu vos disse há pouco, falsificada nos dados de criação, vinha fazer parecer que o kite e a AP Kite conferia a tal legitimidade de modalidade afim da vela. E então esta tutela, tal, que eu vos digo, fraudulenta, permitiria realizar campeonatos nacionais de kite. Bom, se não fosse o facto ser mentira, até era verdade, mas é mentira, meus senhores. É isto que nós tentamos aqui esclarecer, é que é mentira. Nós temos que respeitar a verdade desportiva do kitesurf. E a historial e tudo mais. Não podemos subverter as leis nacionais e os direitos de representatividade democrática que o nosso desporto tem e a nossa comunidade tem e alienar-nos destes direitos
por interesses de pessoas que nem têm nada a ver com este desporto. Isso não vai acontecer de todo. E então, por um lado, permitia-se a realização da prova, por outro lado, conforme foi depois amplamente divulgado e com grande prejuízo para a FP Kite e para a imagem do nosso desporto, que este é o primeiro campeonato de kiteboard e que este campeonato é que viria a reconhecer então a modalidade. Então, mas meus senhores, em que é que ficamos, não é? Podem vocês perguntar, então, mas em que é que isto fica, não é? Então, por um lado, o kite tinha legitimidade para se poder fazer o primeiro campeonato de kiteboard. Por outro lado, porque é feito, é que viria então a reconhecer a modalidade à Federação Portuguesa de Vela. Eu vou-vos explicar. Para 2020, o ciclo olímpico que confere os direitos de utilidade pública desportiva acaba agora, este ano. Para 2020, vem outros 4 anos. E então, como esta fraude foi colando até agora, porque ninguém a corrige, não é? Agora, mais 4 anos. Portanto, agora, porque tínhamos feito fraudulentamente o ano passado, ganhávamos direitos adquiridos para poder fazer, para reconhecer para o ano que vem. Bom, vocês compreendem, isto é quase cómico, não é? Se não fosse tão grave, até era cómico. Porquê que é grave? Olha, estas ideias, quando materializadas nas consequências e nos danos e nos prejuízos, vocês praticantes, atletas, operadores turísticos, os profissionais, quem vive do desporto, vocês nem têm noção de como é que isto vos tem afetado, porque vocês não veem o que perderam. E então são capazes de sobreviver, ir sobrevivendo e adaptando-se, mas sem saber o que têm estado a perder. Porquê? Porque não é o vosso papel. O papel é de quem estiver na direção de conhecer o que vocês perdem e pedir por esses danos que têm acontecido. E mais grave é o desordenamento caótico que nós vivemos nas praias, no domínio público marítimo e, sobretudo, com os acidentes graves, que morre pessoas, morre gente. Eu às vezes lembro-me do caso de Tancos, este caso das armas, e fico a pensar, este caso, embora num contexto muito diferente, é um pouco parecido com o nosso. Só que com as armas de Tancos não morreu ninguém. E parece que com o kite já morreram 2 turistas. E eu acho que ainda é mais grave. Mas pronto, as armas são armas e é militar e envolveu pessoas do governo e essas acusações todas, e o Ministério Público parece que aí fez um bom trabalho. Aqui no nosso caso, no kitesurf, se calhar ainda vai fazer. Esperemos nós que sim, porque a verdade está lá e nós temos em todo momento disponibilidade para mostrar todos os documentos e a expor toda a verdade que está documentada. Portanto, não é falada, é documentada. Portanto, se existe e nós vivemos num Estado de Direito, espero que brevemente nós possamos ver esta situação reposta à verdade e à legalidade. Bom, hoje foi só para vos dizer isto. É um assunto que vai ser desenvolvido de certeza. Dizer-vos que ainda não perdemos as esperanças de em breve realizarmos o nosso Campeonato Nacional de 2019 em 2 modalidades, portanto em 2 vertentes. Estamos a trabalhar nesse sentido e as campanhas de segurança que fizemos em Vila Nova de Gaia, na Costa da Caparica, e queríamos fazer mais uma no Sul. Portanto, isto foi um trabalho voluntário que envolveu muita gente, com um sacrifício que não podem imaginar, para viabilizar, para poder, de alguma forma, materializar, viabilizar a aplicação das nossas regras de segurança, que se tivéssemos utilidade pública desportiva já estavam há muito tempo a ser implementadas no seio da nossa comunidade e no território português. Pronto, hoje não vos quero amassar mais, muito em breve trago novo comunicado para explicar mais assuntos relativos a estes assuntos administrativos e das tutelas e os desenvolvimentos mais recentes que tivemos. Muito em breve voltamos a falar. Até lá, um adeus.